dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao podcast Chama no Probleminha. Comigo, Mari. Comigo, Rick. Antes de mais nada, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, mais precisamente no Instagram. No nosso Instagram, @Chama no Probleminha, pode. Segue a gente lá. A Mari sempre fala, porque eu nunca sei. Nunca aprendeu. Eu nunca sei Eu o vou endereço. mudar o user, não tem condição. Agradeço, né? Deixar do jeito que você fala, que nem eu sei como que é, mas eu aprendo, que fica mais fácil. Eu falo sempre chamando o probleminha pode. Mas é assim. É assim? Não tem underline? Não tem underline, eu acho que você fala underline. Eu não sei o que eu falo. Mas acho assim, na mesma proporção que você erra o Instagram, eu erro o seu nome. Então tá tudo bem, né? Todo episódio eu tô Rick, mas tá tudo bem, gente. Jean Henrique. Por que não? Não, gente, nada disso. Mas chega de enrolação. Hoje a gente vai falar de masculinidade tóxica. Mas o que é essa masculinidade tóxica? É um termo complexo de se definir, né? Talvez você vai jogar no Google, vai vir algumas definições. É uma imposição de comportamento ditos masculinos, né, aos homens. Isso é um reflexo do nosso sistema patriarcal, do machismo estrutural. Só que acaba afetando esses homens de uma forma prejudicial a eles, né? Acaba prejudicando a eles. E é como se o homem... Ele deve exercer uma soberania diante de todos, né? E aí, quando eu falo todos, é porque eu não estou só me referindo a mulheres, né? Eu estou me referindo a crianças, a tudo. Se a gente pensar numa pirâmide hierárquica, o homem é o topo dessa pirâmide. É como se o homem cis hétero tivesse acima de tudo, né? Do topo da cadeia. Bem observado, o homem cis hétero, né? E isso é tão comum, assim, tá tão enraizado. Se você pegar, por exemplo, a língua portuguesa, né? A língua portuguesa não, mas a linguagem no mundo contemporâneo, quando a gente se refere a textos históricos, textos didáticos, o homem, ele é o termo utilizado para se referir ao ser humano. Então, todos os textos, né, se a gente vai estudar história, não, porque o homem, antigamente, isso referindo ao ser humano. É só para você ter uma ideia do lugar que o homem, né, ocupa dentro do nosso sistema, enfim, patriarcal, Sim, né? Isso talvez até vem do histórico de líderes que nós tínhamos lá no passado, né? Como o homem tinha essa imagem... O homem sempre teve essa imagem de liderança, do chefe da família, do homem ser aquela pessoa que provém. Sim, e isso é como o sistema patriarcal funciona, né? O patriarcado, ele vem disso, né? Acho que isso é uma definição do patriarcado. Mas o que eu estou tentando me referir aqui é como a gente naturaliza isso e coloca o homem neste lugar, né? Então, assim, quando a gente fala de qualquer pessoa, qualquer tempo histórico, e a gente vai se referir aos seres humanos daquela época, seja homens, mulheres, crianças, idosos, a gente fala o homem, né? Então, assim, isso é um paralelo assim, que eu quis trazer para ver como isso está enraizado e naturalizado, né, na nossa sociedade. Como a gente vai definir sobre a sociedade num todo, você disse, né? A gente sempre usa o homem. Uhum. E a masculinidade tóxica, ela funciona como uma rejeição a tudo aquilo que é feminino. A tudo aquilo que é diferente, na verdade, da figura que as pessoas têm como homem, né? Da ideia de que essa sociedade, que os estereótipos têm como ser homem, né? Uhum. Acho que o feminino é o maior exemplo de todos eles, né? Sim, sim. E aí, se a gente pensar até nas pessoas LGBTQIA+, por exemplo, homens gays afeminados, né, o quanto eles sofrem por esse homem cis hétero que tem que exercer a masculinidade, que não pode aceitar qualquer tipo de comportamento diferente àquilo que está dentro do dito padrão, né, do uma coisa patriarcado. Que eu tava até pensando, como por muitas vezes esses homens têm outros homens como exemplo, e como eles muitas vezes não têm mulheres como exemplo pra nada, né? Como eles têm respeito a palavras que outros homens falam, e desrespeito, às vezes uma mulher tem a mesma opinião, mas se vem um homem e diz uma coisa, aí eles têm o respeito, né? Uhum. E eles têm eu acho que um exemplo de homens viril, e até eu posso até trazer até a eleição do Bolsonaro, né? Que ele teve esse discurso muito, muito forte, né? Eu sou um homem, eu sou viril e não sei o quê. Enquanto desmerecia a última presidente eleita, que era a Dilma, né? Por ser uma mulher. Eu acho que também a gente pode trazer isso. Que são aspectos do machismo que estão atrelados a isso, né? E por que é masculinidade tóxica, né? Porque eu acho que tem esse tóxico aí, né? Masculinidade a gente ouve falar sobre diversos aspectos. Uhum.
Mas o tóxico, né, é porque isso acaba afetando o homem e acaba colocando esse homem num lugar de vulnerabilidade mesmo e de sofrimento. Acho que é um lugar de sofrimento. Só que a gente não fala sobre isso, a gente não traz sobre isso, a gente não estuda masculinidade, a gente não entende como funciona o sistema, assim, a gente não procura, né, estudar sobre isso. E isso acaba refletindo, enfim, diversos dados, a gente vê aí os números de violências, enfim, coisas que a gente vai abordar durante o programa. Exato. Você acha que essa questão do não estudo tem a ver com o próprio homem, que é a vítima dessa questão da masculinidade tóxica, dele não identificar que esses certos estereótipos são prejudiciais a ele mesmo? Não tem a ver com ele identificar, olha, eu segui esses padrões, eu segui esses estereótipos, me rotula, né, me machuca, me dá uma certa pressão a agir de tais maneiras que são prejudiciais pro meu convívio em sociedade. Eu acho que essa questão, como você falou, as pessoas não discutem, as pessoas não falam, porque a vítima desse processo não identifica que aquilo é ruim. Né? Exemplo, nós LGBTQIA+, discutimos homofobia, nós sabemos que isso nos mata, como as mulheres discutem a questão do feminismo e machismo. Eu não sei, eu posso estar enganado, mas é difícil a gente encontrar homens querendo quebrar esses padrões e discutir e falar, olha, minha masculinidade não está vinculada a esses padrões que as pessoas estão me impondo. Eu exerço a minha masculinidade, né, de outras maneiras, né? Isso não me rotula, eu acho que tem a ver com isso. Acho que é por isso que as pessoas não discutem, ou talvez esse tema não seja tão explorado. Talvez a gente levantar essa questão de masculinidade tóxica, talvez levante estranheza pra grande massa. Eu acho que tem 2 pontos importantes, assim, sobre isso, essa sua pergunta, esse questionamento. O primeiro é que, assim, a gente vive num sistema em que ele se auto-retroalimenta. Então, muitas das coisas que a gente vê hoje são coisas que acontecem como manutenção do sistema patriarcal, né? Então, não vamos discutir masculinidade tóxica porque não é interessante. Não vamos falar de feminismo, vamos colocar como menino, porque não é interessante para a sociedade que a gente tem hoje. E aí tem um outro ponto importante, que é entender os privilégios que você tem, reconhecer os privilégios que você tem e se abdicar deles. Porque quando a gente fala de masculinidade tóxica, a gente está falando de homens que ocupam um lugar que é muito confortável dentro da nossa sociedade. Sim. Homens héteros cis, eles ocupam um lugar muito tranquilo na sociedade. Eles não sofrem algum tipo de discriminação. E aí você reconhecer o seu privilégio e entender que você está usufruindo de um privilégio que oprime outras pessoas é muito delicado. Muitas pessoas não querem. Então, eu acho que parte um pouco daí. Então, assim, é muito mais difícil, talvez, e aí, não sei, eu tô falando aqui do meu ponto de vista, você reconhecer que você exerce uma masculinidade que te prejudica e que te faz mal, mas ainda assim você ainda está num lugar de privilégio, do que você abdicar disso. Eu estou confortável numa posição que eu tenho. Pode não estar 100%, porque a gente vê consequências, mas reconhecer os privilégios que você tem, né? Saber o lugar que você ocupa dentro da sociedade e entender que muitas vezes exercer esse privilégio é sinônimo de violentar outros grupos é muito complexo, né? Para algumas pessoas, então é difícil. E por isso que é importante a gente estudar e falar sobre isso. Porque a partir do momento que ninguém fala, que ninguém estuda, que ninguém ouve falar, por que eu vou me questionar de algo que nem existe? Mas assim, a gente pensou em trazer aqui um pouquinho como masculinidade, até para deixar um pouco mais claro no que é essa tal masculinidade tóxica, falar um pouco de como ela afeta, né, os meninos, os homens, enfim. E aí a gente vai separar um pouco aqui por faixa etária, tipo, por infância. Como que a masculinidade afeta na educação de crianças, no desenvolvimento. E aí a gente tem N exemplos, né? A gente traz até dessas questões de menino não brinca de boneca, menino não pode usar rosa, né? Se eu tiver um filho, um menino, eu vou querer pintar o quarto dele todo de azul, vou colocar várias figurinhas de Superman e de Batman e tudo mais, né? E que já são aí estereótipos de garotos, né? Do rapaz ter que... É o famoso, né? Meninas usam rosa, meninos usam azul. E a questão nisso é quanto você acaba limitando e impondo, né, uma forma da pessoa exercer enfim, de usufruir de certas coisas, né? Você acaba limitando o acesso de crianças. E aí você acaba impondo a ela o que é ser feminino, o que é ser masculino, né? Desde cedo, de acordo com o gênero, né? Isso que é importante também.
Então, as crianças, elas sempre já são afetadas e são cobradas para que elas exerçam aquilo que a gente diz que é masculino, aquilo que a gente diz que é feminino diante do gênero que ela nasceu. E isso é muito prejudicial, né? Porque, por exemplo, o menino não pode chorar. Falei, né, sobre isso, né? Se o garoto cai e não chora, levanta, você é um garoto. São estereótipos que as crianças sofrem bastante, né? Ter que brincar com os outros garotos, ao invés de brincar com as garotas, né? Brincadeira de menino, brincadeira de menina. A gente tem estereótipos bem bestas, né, na verdade. Eu tava pensando agora nos brinquedos, né? Me veio o Max Steel, Hot Wheels, esses brinquedos. Tinha era o Max Steel mesmo, assim, essas coisas mais... Que tem, assim, até mais violentos, mais agressivos, né? E Como menina, aquele lugar mais delicado, da princesa, da panelinha. A panelinha. Ai, As comerciais se envolvem a geladeira, o fogão, né? Olha aqui que linda. Barbie cozinheira. Tipo aqueles brinquedos, a pipoqueira da Eliana e tal. Além disso, né, o menino tem aquela fama também de ser o briguento, né? O macho alfa. Muitas vezes isso vem desde criança. Sim. Muitas vezes, né? De quanto o menino tem que se impor nessa questão de agressividade. A agressividade marca muito, né, a infância, assim. Quanto o homem é colocado como ser agressivo, mas isso vem desde criança, tá? O quanto o homem não pode levar xingo, né? Se bater, devolve. O homem vem desde criança com essa questão dele ter que se impor, dele ter que ser forte, né? Dele ter que ser o líder, o alfa, né? Isso vem desde pequeno, né? Isso eu lembro, até comentei anteriormente, porque eu sempre tive muitas dificuldades em conversar com outros garotos, isso foi desde sempre. E aí, era muito complicado nesse período, isso desde o pré, né, quando era o momento de dividir as brincadeiras, né, e tudo mais, eu tinha dificuldades em lidar com os outros garotos de brincar, porque eu nunca gostei de chutar bola, essas brincadeiras que os garotos demais brincavam, e eu ficava sempre assim, né, olhando como... E a gente acaba criando um binarismo, né, dentro da infância, né? Ou você é um ou você é outro. Ou você gosta de um ou você gosta de outro. E assim, você especificamente tem que gostar daquilo que corresponde ao gênero que você nasceu. Sim. Né? Sim. Eu lembro quando eu era criança, por exemplo, eu não gostava de bonecas, eu não gostava de Barbie, eu não gostava dessas coisas. Porque eu gostava de brincadeiras que me dessem adrenalina. E as brincadeiras que davam adrenalina eram as brincadeiras ditas masculinas. Brincar de luta. Meu sonho era o lava rápido da Hot Wheels, assim. Meu sonho, juro. Usar o torão, uma carrinha de controle remoto, isso é bem legal. Eu achava incrível. E eu queria brincar, mas eu não podia, porque automaticamente já falava assim, não, você é menina, você tem que brincar com isso daqui, né? Isso é brincadeira de menino. E a partir do momento que você tentava furar essa barreira, né, já te colocavam com um estereótipo de, ai, olha só, que gosta de brincadeira de meninos. E aí entra a questão da homofobia, né? Olha a machona. Olha a Maria Macho, desde pequena, fica assim. E assim como o menino não pode brincar, pega uma Barbie. Que me livre. O menino brincar de casinha com as meninas, Deus que me livre. Da minha época, ixi, Maria. E assim... Polêmica! e isso é representado até no entretenimento, se você pegar filmes e séries. Eu lembro de um episódio do Friends, por exemplo, que o filho do Ross brinca com a Barbie, né? E ai, meu Deus, e aí é feito um episódio para falar sobre isso, assim. Né? O quanto que taxam isso aí, né? E as tarefas domésticas direcionadas, meninas. Então, assim, as brincadeiras elas são muito binárias, né? Ou é um ou é outro. E o quanto isso não desperta o sofrimento, assim, né? Tipo, imagina para aquele garoto que, por exemplo, às vezes ele tá chorando e ele escuta que ele não pode chorar porque ele é um menino, o menino tem que ser forte. E ele vai reprimindo e vai guardando aquele choro pelo resto da vida dele. E quanto que isso causa problemas no futuro, né? Pros homens de um modo geral, né? Porque isso se repassa. É tão doido. E quando conforme a gente vai crescendo, e a gente sabe, né, quanto que os traumas de quando nós éramos crianças refletem em quem nós somos hoje. Eles vêm com muita força. A gente lembra de algumas coisas, né? Olha, se a gente tem trauma com alimentos, não como tal coisa que quando eu era criança, mas me forçava a comer tal coisa. Eu não vou fazer tal... Sabe? Isso reflete. E o quanto que isso vira prejudicial para quando a pessoa cresce, né? Muito doido. E aí, quando a gente falou da infância, e aí você falou de tarefas domésticas, aí que eu acho que quando já estão um pouco maiores, e a gente percebe essa diferença. Nossa, sim. Eu lembro que quando eu era criança... Que é isso, né? A gente vai falando do assunto, a gente vai trazendo relatos da vida pessoal. Eu ficava possuída de raiva, porque eu lembro que tava eu tinha 2 primos da mesma idade que eu, né? E um menino e uma menina.
E aí, eu lembro que nós duas, nós tínhamos que parar a brincadeira pra lavar a louça do churrasco, do almoço que teve em casa. Enquanto ele poderia continuar brincando. E isso, pra mim, era o fim do O mundo. absurdo, né? Foi aí que eu comecei a me entender feminista. Eu falei assim, não é possível. Porque não fazia sentido, não fazia sentido. E aí vem deste lugar, meninos não fazem tarefas domésticas, meninos não precisam limpar a casa. Não tem que saber, nem sequer. Não precisa nem saber Não, como é pra que limpa quê? a casa. Não, que isso? Não precisa nem pensar. Homem pegar a vassoura já era, viado. Imagina o que quer fazer com o cabo da vassoura. Não, isso são comentários, assim, absurdos. Absurdo. E quanto isso é violento. E é tão doido, porque se a gente vê relatos de pessoas antigas, homens não pisavam nem na cozinha das casas, né? Nossa, sim. Tem relatos até disso, cozinha é lugar de mulher, lavanderia, lavar roupa, assim. É o auge desse estereótipo, né? Não só de... É o que eu falo, né? Na manutenção do sistema patriarcal, assim. A gente vai evoluindo nas tecnologias, mas o sistema, enfim, arcaico permanece. Isso. De forma... Acredito que isso não seja tão... não seja uma utopia, sabe? Não seja uma coisa tão... Não é uma coisa que, sabe, que aconteceu e não existe mais. Não seja uma fantasia nossa. Eu acho que isso acontece ainda. Acho que existe muitos lugares onde essa cultura ainda se reproduz. Sim, existe. Temos exemplo. Eu passei por isso. Estamos muito longe, assim. Sou tão velha, assim. É loucura a gente definir tarefas domésticas, porque tal coisa, o homem não pode fazer isso, o homem não pode lavar. Aí chega o adulto que não sabe fazer nada. Mas enfim, isso é outro ponto. Eu não vou. E aí, eu acho que a gente pode até subir um pouquinho pra adolescência também, né? Como essa masculinidade afeta os adolescentes, né? Que aí também eu acho que fica um pouco mais evidente, fica mais cruel também, né? Adolescente é uma raça cruel, né? A fase de adolescência é difícil pra todo mundo. Nossa, né? gente. Todo mundo tem seus traumas de adolescência. Ninguém passa leso. Não, adolescente. Todo mundo tem uma história pra contar traumática. É uma fase onde a gente está se descobrindo em corpo, em sexualidade, essa questão de gosto, de escolhas, o que seja. E vai criando uma certa independência também, né? O que vai trazendo uma certa falsa sensação de liberdade, que dá essa coisa, essa euforia de, meu Deus, Isso. eu preciso exercer essa minha liberdade, porque agora eu sou um adolescente, eu não sou mais uma criança. É rebelde, já fica meio rebelde na adolescência. Todo mundo fica meio rebelde na adolescência, não tem jeito. Ai, eu era tão pocinho. E aí chega esse período em que a gente tem a grande fama de que o rapaz tem que segurar o pegador, né? Onde a mulher não pode andar no meio dos homens, que é a vagabunda. Mas se o homem tá no meio de 5 mulheres, meu Deus, olha lá, pegando todo mundo. Né? E assim, né, eu pensei numa coisa agora, né? Aquele incentivo em casa, né? Aquele questionamento. E as namoradinhas, né? Não, porque meu filho é pegador, olha como meu filho é bonito. Não, porque ele chegou e ficou com fulana. Né? Essa coisa, assim, de que para ser homem, né, para ser um adolescente, né, eu não sei que termo usar. Tem a pressão pro garoto perder a virgindade, né? Entre a roda dos garotos tem tudo isso. Isso, né? Chegar a tal idade, você ser virgem não é um absurdo, não ter beijado é um absurdo. Uhum. E assim, gente, não precisa ir muito longe. Eu tenho certeza que alguém tem um exemplo muito próximo, assim, né? Tipo, até eu, enquanto mulher, assim, que não tive essa pressão, né, como os homens têm, eu tenho exemplos que eu vi, sabe? Porque é isso, né? E aí na escola, quando a gente é adolescente, tem isso, né? Quem é o garoto popular da escola, né? É o garoto que pega várias meninas, né? É o garoto bom de esporte. Tem isso também. Você tem que ser bom de esporte. Como assim? Você tem que ser bom de esporte. Como assim? Gente, Desculpa. eu tô com um soluço. Eu vou te cortar. Existe a possibilidade de eu não conseguir cortar tudo isso no... Eu não consegui cortar tudo isso na minha edição. Estamos com problemas técnicos. Então, assim, pode ser que vocês ouçam uns... Hidratem-se. Hidratem-se, porque você tá vendo aqui. Pode ser que vocês ouçam uns barulhos diferenciados aí durante o episódio. Fica como alívio cômico. Olha lá de novo. Falha, né? Livro cômico. Tá engraçado pra gente, né? Pra quem tá ouvindo. Enfim. Volte. O menino tem que ser bom de esporte, né? Tipo, se você tá na educação física, você enquanto homem, você não joga bola? Como assim você não joga bola? Você não tem um time? Meu Deus, como assim você não tem um time? Você não gosta de futebol? O quê? É um absurdo, Sabe? sabe? Gostar de futebol? Meu Deus, onde você vai parar? O que você faz? Nossa, gente, e é isso, né? A adolescência é muito cruel, né? Porque até os seus gostos, eles são limitados, né? Então, eu tava até falando, brincando com o Jean aqui, falando assim, né? Tipo, meninos não podiam ouvir música pop. Ah, você vê um homem que conhece a discografia da Lady Gaga, pelo amor de Deus, né? Mas pensa na nossa época, né? Lá pros anos 2005, não, a gente era... 2005.
Vixe, sou ruim de conta. Nessa faixa 2010, 2010 para adolescente. Eu penso muito Ruge. Eu era um garoto na minha época que eu via Ruge. Ah, não podia. Meu Deus Gostar de Rebelde? Na minha época não podia. Deus que me livre. Né? Né? Você só podia gostar de Rebelde se você achasse a Lupita uma gostosa, a Mia uma gostosa. Se você tinha aí. Se você tem mulheres. Pra essa questão, você não pode ter mulheres como ídolos, né? A verdade é essa. Você tem que ver a mulher como. E isso é um ponto muito interessante, tem que ter né? mulheres como objeto sexual. Exatamente. E Nada aí já mais. vai colocando as mulheres enquanto objeto, assim. Exato. Porque o que vale é a quantidade de mulheres que você ficou na baladinha que você foi. Mulher não pode ser seu ídolo. A sociedade coloca que você como homem não pode ter uma mulher como exemplo, né? Uma mulher como ídolo. Não, você tem que adorar homens, né? Você tem que olhar pra um cara, você tem que olhar pro seu ideal. Não, porque você... o meu amigo falava, não, e a cultura do pênis, né? Porque tem isso, né? Você tem que adorar um pênis. Não for... Não, Meu Deus. o pênis é idolatrado, assim, né? Tipo, olha só. Não, e essa coisa de tamanho e de... Porque os meninos têm isso, na adolescência tem esse momento também. Tem. Gente. Ai, adolescência é cruel. Eu só consigo pensar nisso, assim. Mas você foi falando, né, essa questão da objetificação da mulher. Num documentário que eu assisti, né, tem na Netflix, e falando um pouco sobre essa questão da objetificação da mulher, né, um dos documentários que eu assisti sobre o tema, chama O Silêncio dos Homens, está disponível na Netflix. E tem uma parte que é muito interessante, que é um técnico de basquete, e aí ele tá conversando com os atletas dele, e aí tá tendo uma zoação entre os meninos, assim, tipo, você joga igual uma menina, né? Que é aquela coisa que a gente falou de tudo que é feminino é rejeitado. Então, você tá jogando igual uma mulher, e não sei o quê. E aí ele pega os atletas pra conversar sobre isso, falando, olha, peraí, né? Por que vocês estão fazendo esse tipo de chacota? E aí ele traz a reflexão, que eu acho muito importante, né? Que ele fica, né? O que a gente tá ensinando pra esses meninos sobre as mulheres, né? Porque se eles têm essa visão de que jogar como uma menina, né? Fazer algo como uma mulher, uma coisa de mulherzinha, né? Que tem muito... como algo muito ruim, como algo muito distante, assim, não posso, né, proibido, né, o que a gente está ensinando sobre as mulheres? E aí eu fico pensando nessa questão da adolescência, quando a gente tem esses garotos que olham para a mulher desse lugar de objetificação, e o que a gente está ensinando para esses futuros homens, né? Como tratar uma mulher, a como reconhecer uma mulher e entender, sabe? E a si próprio também, né? Quais são os homens que nós estamos criando? Uhum. E assim, a gente vai ver reflexos, né? A gente vai até chegar nesse ponto aí. E os reflexos estão aí. Os índices são imensos, né? De violência doméstica, de feminicídio e tudo mais. Então a gente tem que parar e pensar sobre isso, né? Uhum. Enquanto eu trago referências femininas como errado, né? Você falou de ter uma ídola mulher, né? Sim, o que eu trago sobre como eu devo tratar uma mulher, né? Como que eu devo me portar, quais são as referências que eu tenho disso. Se eu tenho em casa referências erradas de como tratar uma mulher, isso vai só se reproduzindo, porque eu vou crescer e eu vou reproduzir isso, né? E nós realmente repassamos aquilo que vem de casa. Se eu tenho um irmão, um pai que reproduz essas coisas, eu sou uma criança, muito difícil, eu vou crescer tendo comportamentos diferentes disso, né? Que você falou dessa coisa do que eu vou entender o que é um homem, né? E é o que a gente sempre fala em questão da violência. Por exemplo, né, essa coisa do tem que bater no filho, e o quanto você não tá ensinando que a violência é sinônimo de amor, quando você bate, mas fala que é pro bem. É pra você aprender. É pra você entender que não é assim que se faz. E isso entra, enfim, também no mesmo pacote, né? Se a gente for parar pra pensar. Então, quando você vê homens que batem em mulheres e falam, não, mas é pra você aprender, né? É pra você não fazer de novo, porque você tá errado. E aí, como que essas mulheres saem desse ciclo de violência? Totalmente, é muito difícil. Saem, mas é muito difícil. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando mesmo, né? A gente tem a questão da sexualidade, né? Então, tá nessa fase de descoberta, né? A tal da puberdade. E é muito doido, né? Porque a sexualidade, ela é sinônimo de virilidade pros homens,
né? Então, quanto mais meninas você fica, mais meninas você transa, mais homem você é. Né? E isso é exacerbado, né, entre os meninos, né, falado, e o quanto isso é contido em casa, né, a gente não fala sobre sexualidade dentro de casa, a gente não fala sobre educação sexual dentro de casa, Sim. e o quanto isso abre precedentes para, né, ISTs, Gravidez precoce e tudo mais, né? oi? Gravidez precoce. Gravidez, enfim, violências sexuais. Na verdade, assim, até falam, se eu sou um rapaz, acho que até existe essa conversa. Tem essa fama aí de ter essa conversa do pai pro filho. Essa pressão pra perder a virgindade, Isso, né? o que... ó, filho, isso aqui é sexo, isso aqui é isso. Antigamente era comum os pais levarem filhos a prostíbulos, era comum. Eu acho que até hoje pode ser, não sei como é que funciona. Mas eu acho que pro homem ainda tem essa educação, entre aspas, né? De saber o que é o que tá acontecendo. Não, então, mas é isso que eu tô falando. Que educação é essa? É rala, mas eu acredito que pra mulheres seja bem mais nula. É zero. Bom, eu falo muito mal dos meus irmãos aqui no podcast, eu espero que eles não escutem. Mas o meu irmão do meio, ele tem 2 filhas. Tinha um grupo de amigos na qual ele saía muito, coisa tipo de segunda a segunda pra baladas. E eles tinham muito essa coisa, né? De, o pegador, quem pega mais. Tanto num nível de ir pro rolê sertanejo, porque o rolê sertanejo, de acordo com eles, tinham mulheres mais bonitas. Não era nem por uma questão de gosto. Eu lembro quando eu ouvi isso, eu fiquei... Meu Deus. Né? E aí, quando a primeira filha do meu irmão veio, né, assim, e quando descobriram que seria uma menina, né, eu lembro de ser motivo de deboche entre os amigos. Olha, você vai pagar tudo que você fez com a sua filha. Como se fosse um castigo da filha mulher. Não, e aí eu fico pensando o que ele fez. Sabe? Né? E aí veio outra menina, né? Então, tipo, olha só, você tá pagando, sabe? Tipo, bem feito. Tipo, e aí ter uma filha mulher também é motivo de... É um castigo, né? É um castigo. Nossa, vai dar muito trabalho. Nossa, vai sofrer. Porque o que esses homens estão aprendendo sobre como tratar mulheres, né? Que mulher não é nada. Mulher não vale nada. Olha lá, vão ter outros garotinhos lá querendo fazer o que você fez contra, sabe? Sim. E aí, quando um outro amigo tem filho homem, a criança nem até medo dos nasceu comentários. e já tá falando assim, ó, segura sua filha. Nesse nível. Assim. E isso é muito comum, gente. É muito comum. E isso é muito prejudicial. Não só para as mulheres que vão sofrer desse machismo, como para esses homens, né? Que enfim, que chegam nessa fase adulta de como, sabe? E aí eu acho que a gente tem, enfim, inúmeras situações em que a gente vê o quão prejudicial é tudo isso, né? Então a gente tem violência doméstica, a gente tem feminicídio, a gente tem a violência contra as crianças, né? Então os homens perpetuando essa criação, essa educação, né? O que mais? Enfim, o sinônimo, né, de ser homem é a violência. Vai no bar. Quem nunca viu uma briga em bar balada, 2 homens por nada? Então, e um fato interessante foi que até ali, devido acho que todas essas pressões, claro, não necessariamente exclusivamente é isso, mas assim, a gente vê homens muito mais suscetíveis a envolvimento com drogas, envolvimento com álcool, envolvimento com remédios, a depressão, a doenças psicológicas. O índice de suicídio entre homens é muito maior do que entre mulheres. É muito maior, então assim... Mas aí, olha o paradoxo, né? Quem você vê procurando cuidado à saúde mental? Sim, porque você é homem, você vai procurar um médico? Imagina um homem no psicólogo. Homem não vai no médico. Que bichona no médico, né? E aí, entra um estereótipo, né, do homofóbico, né? Sim, é assim mesmo. Fazer o que no médico? Homem não vai no médico, e não sei o quê. E é todo esse porém, né? Homem é sempre forte, homem não vai doente, homem não muda de opinião, homem é o último a falar, né? É assim. São... a hierarquia da casa é assim, né? É um homem que Seu manda. pai falou, tá falado. Né? Não, seu pai falou. A questão do exame de próstata, né? Homens sofrem muito. Homem não vai ao médico, assim, o índice é minúsculo. Porque não se cuida, né? Tem aquela coisa... E vem da virilidade, desse tal, desse viril, que eu nem sei o que é ser um homem viril. Nem sei. Tem a ver com ser um macho alfa aí de tudo isso, porém. Tem uma coisa meio, né, sei lá, animalesca no negócio. E é isso, né? Homens não falam... E aquela coisa, né, que a gente falou lá daquela criança que falou que não pode chorar quando o menino cai, por exemplo. Levanta que você é homem, que você não pode chorar. Foi nada.
Ele não fala até hoje. Exatamente. Homens não falam de sentimento. Homens não falam o que sintam. Eles não choram. Homens não expressam nenhum tipo de chora, emoção. né? Que homem chorar? Que isso? Só o Pablo. Desculpa a piada. E aí tem isso, né? A masculinidade. E é doido a gente ver o quanto que a pressão. E até homens que estão nos ouvindo, que eu sei que o maior público do nosso podcast são homens. Olha só. Né? Por isso que a gente escolheu falar mal deles. Não é falar mal, a gente Tô brincando. aconselhando nesse momento. Acho que a gente tem que Aconselhando, pegar. Acho que sim, amiga. amor, Numa a gente tá questão discutindo. mas numa questão de abrir os olhos, né? Pra ele pegar isso, para as pessoas pegarem esses dados, pra vocês que têm pais, irmãos, pegarem esses dados e começarem a refletir sobre isso. O quanto isso é preocupante. Né, o quanto que esses dados são preocupantes, porque os homens que, como você falou, que não se expressam, que não contam suas dores, o peso que isso reflete pra ele, né? O peso dele de ser o valentão, o viril, o briguento, o forte, o decidido, é um peso, é um fardo. E isso reflete muitas violências. A gente falou um pouco aqui das violências contra mulheres, mas tem uma violência a pessoas LGBTQIA+, que é absurda, né? E o quanto não vem desse lugar. Né, do você não aceitar aquilo que é diferente. A questão com o gay, quando a gente fala do homem, é aquilo, porque é como se fosse uma ofensa pro homem hétero ver um gay, né? É uma ofensa, ele tá desonrando, porque o homem tem o outro como exemplo. Uhum. Não, e chama o homem hétero cis de viado. Meu Deus, um absurdo. Eles se matam por isso. É motivo de briga. O homem olha pra outro como exemplo. O homem tem isso, né? De ser o companheiro. O homem vê Nossa, os amigos héteros, gente. O que é a união do amigo hétero? É o que eu falo, amiga. As pessoas precisam estudar a união do homem hétero. Porque, assim, é uma união surreal. É surreal, assim. E eu falo sempre. A união do homem hétero é algo assim. Eles se amam de uma maneira surreal. E aí tem essa questão de ter um gay entre eles. Eles não aceitam, é uma ofensa pra eles, assim, é ofensivo real, assim. Uhum. Quando você traz todos esses dados que a gente falou sobre todas essas questões de estereótipos, você vê um homem, né, que cruza as pernas, que fala, né, que é afeminado, o que eles julgam ser afeminado, não dá, porque tá ofendendo eles por ser um homem desse jeito e tá ofendendo de novo porque eu tô... Como que eu posso dizer? Usando trejeitos de mulher, que é uma coisa que eles têm como objeto, não como referência. Uhum. Eu tô pegando tudo que eles têm abominação. Até pouco tempo atrás, o rosa era um grande tabu, né? Você dava qualquer cor pro rosa, mas não era uma camisa rosa que você tava usando, não. Que isso? E você falou uma coisa também interessante, que eu lembrei até do comentário que o João trouxe no episódio anterior. Inclusive, se você não ouviu, vai lá ouvir. Que ele fala, né, quando você... tem um amigo hétero, né, você enquanto homossexual, e aí vem a questão, não, tudo bem, se ser LGBTQIA+, só não dá em cima de mim. Como se realmente... E, tipo, é nesse nível, né? É mais doido que muitas vezes o homem hétero que diz isso sempre é o feio. Sempre é o feio, mas tudo bem. E vem a questão da heteronormatividade, né? Por exemplo, homens héteros cis tendem a aceitar com maior facilidade homens gays que têm um comportamento mais heteronormativo. Sim. Que é aquilo que a gente tá falando, o afeminado é repudiado, não pode. E aí a gente não só reproduz uma masculinidade tóxica, mas como uma heteronormatividade por aí, um machismo e por aí vai, né? Porque é uma coisa meio que tá vinculada à outra, gente, assim, quando a gente fala... Eu até falei pra Maria, quando a gente vai falar sobre masculinidade tóxica, fica meio difícil não falar sobre masculinidade, né, sobre homofobia, sobre machismo. Então isso acaba se vinculando. Eu vou até trazer uma cena que foi a cena que me fez parar pra pensar sobre isso, né? Que foi quando o Arthur do Big Brother, quando ele briga com o Fiuk no jogo da discórdia. E ele briga com o Fiuk, não sei o que, depois ele vai passar e chora, assim, compulsivamente. E aí ele fala disso, né? Eu fui criado assim, eu fui criado que eu tenho que ser forte, que eu tenho que bater, que eu tenho que falar grosso. Aliás, mudando de assunto, a gente tava falando sobre... Antes de a gente começou precisar do episódio, sempre gosto de falar porque a gente discute muito episódio antes de gravar. E tem um termo, gente, que a gente falou do Beckham, do Cristiano Ronaldo. Heterossexual. E aí eu lembro lembra da explosão que foi discutir Eu o que é tava pensando nisso ser agora também. metrosexual antigamente? Nossa, e aquela coisa, né? Tipo, não gosto de homens, mas eu já fui essa pessoa, gente.
Não, mas essa coisa. E assim, o que quer ser um homem metrosexual? É um homem que se cuida, que se preocupa com a aparência. E a gente chegou a pesquisar a definição na internet, gente. Que eu Homens que se preocupam excessivamente. excessivamente. Ou seja, você tá em excesso, você tá ultrapassando o limite daquilo que é aceitável, entendeu? Péssimo. A definição é péssima. A hora que a gente viu. Eu já imaginava que a definição do termo era ia ser pejorativo. seria ruim, Sim, pejorativo. Eu já imaginei. imaginava. Mas eu não achei que seria tão ruim. Não, e aí vem de vários lugares, né? Assim, essa coisa de homem não se cuida, e aí entra aquela questão do médico, do psicólogo que a gente falou, essa questão da homofobia. Não, homens metrosexuais, então, Porque opa, ele deve essa ser relação gay. Só gays essa que relação se cuidam. de cuidar da pele, de cuidar da roupa, de cuidar do cabelo, são coisas que foram sempre relacionadas ao sexo feminino. E pro homem, né, hétero, macho alfa, né, tudo que é relacionado ao feminino tá errado. Então não pode. E aí veio aí esse metrosexual, que eu acho muito idiotice, esse gênero. Eu acho que hoje, Mas- hoje em dia isso é um tema que eu não escuto mais tanto. Assim. Hoje não é tanto questionado um homem se cuidar, ter certo tipo Eu de acho cuidado. que é ao com pele, contrário, cabelo. né? Se você. Eu mesmo, hoje em dia você vê. Não que seja errado, mas você vê às vezes héteros se cuidando muito mais que qualquer um de nós, às vezes. Pensando em academia, pensando em cabelo, pensando em. Nossa, em perfume e Os várias padrões de outras beleza coisas. mudaram também, né? A pressão estética mudou também, né? Também. Tem uma pressão estética, tem um padrão a ser seguido, né? Sim, até porque. Outra discussão. Até porque. O homem tem aí uma pressão estética também forte, né? Tem um Sim. padrão aí de que as pessoas entendem o que é ser um homem bonito. Mas assim, hoje a gente vê, né? É como você vê homens que lisam o cabelo, homens que vão ao salão. Até porque, ao menos no meu bairro, é muito mais fácil. Gente, o crescimento das barbearias. Isso quer dizer, no meu bairro. Eu queria que tivesse um salão de cabeleireiro igual tem barbearia, são mó legais. Tipo, tem sinuca, tem cerveja. Agora, não, mulher não, tem que ficar lá fofocando. Tem no máximo um monte de revista de fofoca, né? É. Uma TV. Tititi, passando lá a Globo à tarde, aquele barulho de secador. Mas eu só queria jogar uma sinuca, tomar uma cerveja e cortar meu cabelo. Mas não. Realmente, as barbearias são incríveis. Tem algumas dão E é cerveja. bonito, né? Os lugares O layout, bonitos, assim. Né? Mas Enfim. no meu bairro mesmo, você encontra muito mais barbearias do que salão de cabeleireiro, assim. Não sei se tem uma diferença específica. Então, mas é aquilo, né? Mudou o padrão. Hoje, homens de barba é definido bonito, então, né? Criou-se comércio, criou-se. E exige um cuidado. Aliás, essa questão, né? Se a gente parar um pouquinho pra pensar, a barbearia, ela surge como um espaço em que homens podem cuidar da beleza, né? Então, tipo, já não vou falar que eu vou no salão de cabeleireiro, por exemplo, cortar o cabelo, eu vou na barbearia porque é aceito, porque é um espaço dito masculino. E tá tudo bem eu passar 5 horas no barbeiro fazendo progressiva. Mas não posso ir no salão de cabeleireiro, né, fazendo meia progressiva. Beleza, né? Enfim, gente, é uma discussão muito complexa, muito ampla. Na verdade, eu acho que a gente encerra todos os episódios assim. Falando que é uma discussão ampla. Complexa. Então vamos encerrar diferente. Eu espero que esse episódio tenha trazido reflexões pra todo mundo. Estereotipar alguma coisa, eu tenho sempre pra mim que isso traz feridas pra outras pessoas que não se encaixam nesse estereótipo. E assim, a gente tem vários amigos hoje em dia, né, hétero, cis, talvez você tenha algum no seu grupo de amigos que não se encaixam nesses padrões. Eu acho que eles podem ter vivências pra contar legais disso. A gente tem amigos que não gostam de futebol no nosso ciclo, que nunca gostaram, que nunca assistiram. Eu aposto que essas pessoas tenham experiências pra virar e falar, olha, eu sofri preconceitos por isso, pra eu virar e falar, não assisto, eu não gosto. E eu sou hétero, eu sou um homem também. E é como eu tava... Essa coisa também de ter que provar o tempo todo. Ai, eu não gosto, mas eu sou hétero. Ai, eu não gosto, mas eu sou homem. Ai, eu não faço isso, mas eu sou. Tipo, Ele tem que essa se necessidade de comprovar a sexualidade constantemente, né? Então, eu lembro que por muitos anos, lembra do jacaré, do El Chan? Se questionaram a Lembro. sexualidade dele por muito tempo, se ele era gay, se ele não era. Porque ele dançava. Porque ele dançava. Um homem rebolar? Pelo amor de Deus, né? Que absurdo. Adoro quando a Bruna... Que absurdo. Que absurdo. A família brasileira, meu Deus. Tá? Como é que vai passar isso na TV? Ainda pior, um negão daquele tamanho rebolando. Imagina. Um negão, 2 metros de altura rebolando. Que vergonha. Olha lá, envergonhando a raça. Imagina que muita gente deve ter já falado isso. Envergonhando a Nossa. raça. Ai, gente. Então, eu acho que é um espaço, nesse episódio, pra gente refletir. Não só apenas homens, mas a sociedade no geral, né? O quanto que a gente
rotula, como eu falei, né? Não uma questão de aconselhar, mas a gente parar e pensar nesses estereótipos, porque eles machucam. Eu acho que mulheres já sofreram com estereótipos, nós LGBTQIA+, sofremos com estereótipos. Por muito tempo eu achei essa questão de masculinidade tóxica uma besteira, né? Mas quando eu fui pesquisar sobre o tema para gravar o programa, eu fui ver a expansão disso tudo, né? Eu não sabia, sabe, esses índices de suicídio, esses índices de doença psicológica. Eu gosto muito quando a gente começa a pautar assuntos que a gente antes não pautava, né? Quando a gente começa a discutir coisas que antes a gente não discutia, que a gente começa a avaliar coisas que antes não avaliarmos, porque é importante para a gente mudar, né? Eu acho que para você mudar alguma coisa, você precisa entender por que aquilo funciona daquela maneira. E eu acho que a masculinidade vem muito nisso. A gente precisa começar a pensar outras maneiras de exercer a masculinidade, né? Eu acho que como a gente pensa exercer a feminilidade, o que é ser feminino, o que é ser masculino, a gente precisa começar a pautar essas coisas. Que a gente tá vendo os reflexos, só que a gente não tá parando para refletir sobre ou fazer alguma coisa, né? Essa questão do binarismo também, eu acho que eu acho que estamos em 2021, a gente já pode começar a refletir sobre isso, né? Ai, precisa ser tal, precisa ser o outro, né? Ou é masculino ou é feminino. E eu acho que tá na hora de expandir, né? Eu acho que não é um ou outro, não é um jeito certo de ser, um jeito correto de agir, uma forma padrão de se portar. Sim. Eu acho que estamos na hora de começar a refletir sobre essa binaridade que a gente criou. E que é tudo coisa que nós criamos, gente. Quem foi que disse que, né? Quem foi que disse? Quem foi que disse? que para ser uma mulher feminina tem que fazer tais coisas, ou utilizar tais roupas, ou gostar de tais coisas, e vice-versa, né? Para ser homem, para ser masculino. Então eu acho que tá na hora da gente começar a quebrar essas barreiras e aceitar aquilo que cada um se identifica, né? Se a gente tem a liberdade de conhecer tantas coisas, por que não poder usá-las também? Sim. Enfim, entre várias reflexões, né? Refletindo, que momento mais reflexivo nesse episódio. E aí, vale lembrar pra vocês nos seguirem no nosso Instagram, no chamanoprobleminha.pod. É isso? Não! Como que é, então? Chama no probleminha pode, não tem ponto. Eu vou colocar o ponto. Eu vou colocar no saco. Chama no probleminha pode. Nos sigam aí no nosso Instagram. É a ideia que a gente deu uma agilizada aí nas postagens. E vai lá, gente, comenta pra gente o que vocês acharam. Se achar que a gente só falou merda, não, foi legal. Tá tudo bem. O que precisa melhorar. Divulguem nossos episódios. Estamos no 4º episódio, amiga, né? Estamos no 4º ou 5º episódio. Acho que o 4º foi sobre... Esse é o 5º. Esse é o 5º episódio. Esse é o 5º episódio. Nos ajudem a divulgar o programa para que ele alcance mais pessoas. Se você se identificou com o nosso conteúdo, compartilhe com seus amiguinhos. E é isso. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É isso. Muito obrigada. Fiquem por aí. Mas... E fique com o meu último soluço também. Ai, pai amado. É isso, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ele não deixa eu encerrar. Mas, enfim, gente. É isso. Obrigada por ficar aqui com a gente. Siga nos próximos. Vem novidade por aí. Então, é isso. Um beijo pra vocês. Muito obrigada.